Então, pessoal, nós falamos aqui no canal no começo da semana, no dia 1º de maio, mais especificamente, a respeito do pronunciamento do Lula, por ocasião do Dia do Trabalhador, em que ele anunciou o novo valor do salário mínimo para vigorar a partir de maio de 2023, R$ 1.320, e também uma correção na tabela do imposto de renda, uma atualização com uma nova faixa de isenção ali e também uma nova forma de calcular a base para o imposto de renda. Isso aí o Lula tinha falado no pronunciamento, eu comentei no vídeo que teríamos que esperar então isso aí ser publicado oficialmente. De fato, tivemos aí a publicação tanto da MP 1171, que trata justamente das mudanças no imposto de renda, e a MP 1172, que concretiza o salário mínimo de fato, R$ 1.320. Lembrando aqui que são medidas provisórias que precisam ainda ser apuradas pelo Congresso Nacional, não é? Então, em relação a MP do salário mínimo, não há muito o que se dizer, é uma coisa mais simples, não tem muito mistério. Agora, nessa medida provisória número 1171 aqui, que trata das alterações no imposto de renda, especialmente no imposto de renda retido na fonte, tem alguns probleminhas aí, eu diria 2 decepções nessa história, sobre as quais eu gostaria de conversar e até demonstrar aqui um pouco por alto como vai ser a forma do cálculo do imposto de renda retido na fonte, então, a partir dessa MP aqui, não é? Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, a partir de R$ 1,99 por mês, não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, pode ter certeza disso, né? Então o governo editou essa medida provisória aqui, muito grande, muito extensa por sinal, várias alterações, mas o primeiro ponto aqui, a primeira decepção, né? Talvez decepção não seja a palavra correta, porque você só se decepciona quando você espera algo de positivo de alguém, não é? Em relação ao governo Lula, a gente sempre espera o pior, mas ainda assim é algo frustrante em determinados aspectos, mas na verdade a gente meio que já esperava isso. Se o governo vai, entre aspas, fazer uma renúncia fiscal em relação à alteração da tabela do imposto de renda, aumentando a faixa de isenção, é de se esperar que ele cobre impostos de outro lugar. E aqui essa MP traz justamente isso, não é? Então, imposto de renda a gente sabe como é que é, preciso fazer aqui o a parte libertário sobre essa questão, né? Vocês sabem, eu sou um libertário, imposto é sempre roubo, mas o imposto de renda é uma coisa assim mais cruel, né? Ela rouba o dinheiro do trabalho humano, né? Você vai lá, faz o seu ganho por meio do seu trabalho, por meio das suas atividades econômicas, e o governo se acha no direito de roubar uma parte desse salário, uma parte que em muitos casos é bastante significativa, especialmente em salários mais altos, não é? Então tem esse aspecto ético envolvido nessa história, é praticamente uma escravidão, você trabalhar e ter que dar parte desse valor que você recebeu aí para o governo. Praticamente uma escravidão, não tem como classificar de outra forma. Porém, até do ponto de vista utilitário, ou seja, econômico, a coisa não faz muito sentido, ela é contraproducente no final das contas. Por quê? Se você taxa o rendimento do trabalho humano de forma progressiva, como acontece atualmente na tabela do imposto de renda, né? Você tem as faixas aqui, e conforme o salário da pessoa aumenta, a remuneração da pessoa aumenta, ela paga mais imposto, ela paga uma alíquota maior, e não apenas proporcionalmente a mesma coisa, um valor nominal maior. Não, ela paga proporcionalmente mais imposto, ou seja, o seu trabalho ser mais valorizado, você fazer um trabalho melhor, que te rende mais, você é punido pelo Estado por causa disso. Então, é um incentivo às pessoas terem empregos precários, nunca se especializarem, nunca buscarem um salário mais alto, porque o governo vai comer cada vez mais do salário da pessoa caso ela ganhe mais, não é? Mas então o governo, aqui nessa medida provisória, estipulou tributação em renda aqui auferida no exterior. Primeira parte dessa MP, o título 1 dela aqui, trata justamente disso aqui. Então, cria-se uma série de mecanismos que vão tributar rendimentos auferidos de diversas formas aí em relação ao exterior, tanto em aplicações que não estão sediadas aqui no Brasil, empresas que não estão sediadas no Brasil, nas quais o brasileiro tenha participação, também a questão dos trustes, enfim,
tem uma série de determinações aqui que vão representar apenas o governo roubando mais dinheiro das pessoas para compensar a tal da isenção que o Lula havia prometido e que agora ele supostamente está fazendo. Vou chegar nesse ponto aqui para falar a respeito das alíquotas dessa nova tabela do imposto de renda, que está uma coisa bastante decepcionante mesmo. Mas, por exemplo, aqui, tratando nesse primeiro capítulo, logo de cara aqui, dos rendimentos de capital aplicado no exterior, né, nas modalidades de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades controladas e bens e direitos objeto de trust. Então, vai haver aqui uma tributação desses rendimentos da seguinte forma: se o rendimento, a parcela anual dele, o valor anual, for inferior a R$6.000, então não vai ter aí tributação. Isso aqui é uma mixaria, né? Pô, R$500 por mês? Fala sério, isso aqui é alguma pessoa que brinca de investir no exterior. Não sei nem se pessoas que têm patrimônio suficiente para investir no exterior teriam um rendimento tão baixo assim, não é? Isso aqui é praticamente uma piada de mau gosto. Mas a partir desse valor, a tributação salta para 15% até R$50.000. Lembrando que então são dólares, né? Porque rendimento no exterior, nós estamos falando aqui de reais. E acima de R$50.000, 22,5%. Olha que absurdo, quase um quarto do rendimento que a pessoa aufere no exterior vai direto para o governo, vai direto para o Estado. Um absurdo total, não é? Mas vamos então para tal tabela nova aí do imposto de renda que está aqui no título 2 dessa MP. Você pode ver aqui, título 2 da alteração dos valores da tabela mensal do imposto sobre a renda das pessoas físicas. Imposto de renda retido na fonte, você sabe o que é. Antes mesmo de você receber o seu salário, o governo já assaltou uma parte dele, isso já foi retido na fonte pagadora, então o seu empregador ou a empresa que te remunera aí, se você for um empresário, um autônomo, enfim, quem te remunera vai reter uma parte do seu rendimento do seu salário, da sua remuneração e repassar para o governo. Isso que é o imposto de renda retido na fonte aí, um absurdo sob todos os aspectos, né? Então existe uma tabela que escalona aí esses valores, essa que era a tabela que estava vigente até então, até 30 de abril, aqui esse site está errado, precisa atualizar, mas até o dia 30 de abril essa era a tabela que estava vigente. Então, quem tinha uma base de cálculo para o imposto de renda de até R$ 1.903,98 não pagava nada. A partir daí, tinha então alíquotas crescentes aqui até 27,5%, um absurdo total, né? Então, Lula havia prometido na campanha eleitoral que iria fazer a revisão da tabela do imposto de renda, a correção, né? Aumentar a alíquota de isenção, prometeu que chegaria a R$ 5.000, porque os estudos de fato demonstram que se essa tabela tivesse sido integralmente corrigida pela inflação, essa faixa de isenção aqui seria de mais ou menos R$ 4.600 atualmente, quase 4 salários mínimos, né? Então aqui um salário mínimo e meio é essa base de cálculo atual aqui, está muito defasada realmente. Então Lula havia prometido isso e disse que no dia 1º de maio iria fazer então essa revisão da tabela do imposto de renda. Eis aqui a revisão. Qual é a decepção nessa história aqui então? Eu até partilhei isso no vídeo anterior, que eu tratei desses temas de acordo com o discurso do Lula, que o Lula iria atualizar totalmente a tabela do imposto de renda, mas ele atualizou só a faixa de isenção, né? Era até aqui R$ 1.903,98, né? Na tabela antiga, agora saltou para R$ 2.112. Mas todas as demais faixas você pode ver que mantém aqui o valor final, 2.826, depois 3.751 e a alíquota máxima aqui acima de 4.664. Ou seja, essas faixas aqui não foram reajustadas também, deveriam ter sido reajustadas se supostamente iria fazer aí uma correção da tabela do imposto de renda. O que houve foi uma melhoria aqui, entre muitas aspas, da base de cálculo na faixa de isenção, mas as demais faixas continuaram do mesmíssimo jeito. Claro que aqui a dedução, a parcela a deduzir aqui do imposto de renda vai ser atualizada também, mas estamos falando aí de uma diferença de uns 15, 16 reais no imposto que a pessoa tem a pagar, quase irrisório, né? Então, assim, lamentável isso ter sido feito dessa forma, não ter havido uma correção integral da tabela do imposto de renda, mas só da faixa de isenção. Aí fica fácil o valor que o governo vai renunciar do ponto de vista fiscal
muitas aspas nessa renúncia aí, né? O bandido renunciando a roubar o dinheiro das pessoas, né? Que santo que ele é. Mas então, a renúncia fiscal do governo nessa história vai ser muito menor, porque as demais faixas continuam do mesmo jeito aí, só houve uma mudança nessa base de cálculo aqui. Porém, também, conforme eu havia citado anteriormente, e está aqui nesse parágrafo 2º do artigo 4º aqui da Lei 9.250, que vai ser alterada então, existe a possibilidade de você usar um desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa, com alíquota zero. Então, em cima de R$ 2.112, você vai aplicar 25%, vai chegar no valor atual de R$ 528. Então, o que acontece aqui? O que é base de cálculo do imposto de renda? É o valor que é efetivamente tributado com base nessas alíquotas aqui. Então, você tem um salário aí de R$ 3.000. Isso significa que você vai pagar imposto de renda em cima de R$ 3.000? Não. Como era até dia 30 de abril, isso aí era calculada essa base de cálculo aqui. Primeiro de tudo, você iria tirar o valor da previdência social dessa história. Então, você tinha ali uma previdência, vamos dizer aí, R$ 250, então desses 3.000 aí, você subtraiu o valor da sua previdência privada, então cairia para R$ 2.750. Além disso, você poderia tirar dinheiro também de pensão alimentícia e fazer uma dedução ali de R$ 189,59 por cada dependente. Então, se você tem aí 3 dependentes, 3 filhos menores de 21 anos, por exemplo, então você vai descontar esse valor aí, R$ 189,59 de cada filho, no valor da sua base de cálculo. Então, você vai chegar num valor ali para que incida o imposto de renda então, né? Aí, se o salário é R$ 3.000, a base de cálculo seria, sei lá, R$ 2.300, e em cima disso haveria, então, a incidência das alíquotas, nesse caso 2.300, aí, 7,5%. E aí, do valor que você encontrasse, então, após multiplicar a base de cálculo pela alíquota, você ainda diminuiria essa parcela a deduzir. Se fosse esse exemplo meu aqui de R$ 2.300, que você encontrou na tabela, que você iria multiplicar isso por 0,75, daria R$ 172,50, você diminuiria R$ 158,40 e vai dar então R$ 14,10 seria o imposto de renda que você pagaria. Porém, criou-se então essa nova fórmula de você achar a base de cálculo. Como? Não considerando previdência, não considerando dependentes, pensão alimentícia, nada. Pegando R$ 528 e diminuindo aí do seu salário, da sua remuneração. Então, desses R$ 3.000 que você recebe, aí você tiraria R$ 528 e acharia então a base de cálculo. Eu fiz até aqui uma planilhazinha para a gente olhar na prática como funcionaria isso, né? Então, digamos aqui que você receba R$ 2.640, que são 2 salários mínimos atualmente, né? E você, então, tem uma previdência, eu coloquei aqui 8%, 8,5% do valor, eu teria que fazer a conta certinho para saber quanto de INSS que dá um valor variável aqui, mas digamos que fosse 8,5%, você teria então um desconto da Previdência de R$ 224,40, e aí você não paga pensão alimentícia, nem tem dependentes. Essa aqui é a sua única dedução da base de cálculo do imposto de renda. Se você tivesse o método antigo aqui do cálculo do imposto de renda, você pagaria R$ 22,77 já na tabela nova, tá? Já copiei a tabela nova aqui da forma como foi publicada na MP 1171 então. Você pagaria R$ 22 de imposto de renda. Agora, se você usar o método simplificado, que é novo, diminuindo ao invés de R$ 224,40 aqui da sua previdência, os R$ 528 que são fixos, você não pagaria imposto de renda, então, você teria um valor zerado. Isso aí é bom para todo mundo? Depende, tem casos e casos aí. Para todos que recebem menos de 2.640, esse método simplificado aqui é o mais adequado, ou pelo menos é suficiente para que a pessoa não pague imposto de renda, já é o mais interessante aqui, não tem erro nesse sentido aqui, né? A partir de valores mais altos, a coisa pode variar. Se você tiver um salário aqui de R$ 3.000, por exemplo, e aí 250, digamos assim, de previdência, você pode ver que você paga aqui imposto de renda mesmo por esse método simplificado, né? Agora, se você fosse no método antigo, você pagaria um pouco mais. Mas digamos então que você tenha 3 filhos menores de 21 anos. Nesse valor, veja aqui que o seu desconto fica muito menor do que o desconto simplificado, né? Ou então, digamos aí que você tenha, ao invés de ter 3 filhos dependentes, você pague aí
R$ 600 de pensão alimentícia, quase meio salário. Então, teria quase nada de imposto de renda retido na fonte. Nesse caso aqui, seria mais vantajoso o método antigo do que o método simplificado, então, do imposto de renda. E é claro que a partir de valores muito altos aqui, 10 mil, digamos aqui um autônomo recebendo isso, contribuindo no máximo do INSS, que é mais ou menos aí uns R$ 800, sem pensão alimentícia, 2 dependentes. Então, claro que esse método antigo aqui seria muito melhor do que o método simplificado, né, que teria um valor muito mais alto para pagamento do imposto de renda. Então, pode ser utilizado tanto um método quanto o outro aí, de acordo com a MP editada pelo governo. Então fica a critério de cada um aí utilizar essas possibilidades. Parece até que vai ser automático, vai ser escolhido então aí o método mais vantajoso para o contribuinte, entre aspas. No final das contas, não faz muita diferença, trata-se basicamente de roubo institucionalizado, como sempre acontece, né? Mas o que você achou dessa nova tabela do imposto de renda? Deixe embaixo nos comentários, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.